Fala, meus queridos, tudo certo? Cara, hoje eu tô bem atrasado, agora já são 1 da manhã e teoricamente eu teria que ter já postado há mais de 1 hora atrás. Só que eu tô programando agora umas automações, eu preciso entregar isso durante o final de semana porque durante a semana eu não teria tempo de dedicar tempo a isso. Então eu preciso ter isso funcionando até segunda-feira, para que eu consiga fazer as coisas que eu tenho que fazer segunda-feira. E agora, quando eu tava pensando no que eu iria gravar, eu achei bem interessante o dilema que eu fiquei agora, que é o seguinte: eu tinha 2 tarefas pendentes. As duas, de certa forma, têm prazo. Uma é até segunda-feira, a outra tudo bem que era até hoje. Só que o que fez assim eu optar por atrasar essa em detrimento da outra é porque o fator de risco da outra para mim é maior. Isso aqui é algo que eu desejo fazer e lá é algo que eu preciso fazer. É massa porque tenho convicção de que, tipo assim, eu não fiquei perdendo tempo hoje. Eu fiquei fazendo aquilo que eu precisava fazer. E isso fez com que eu atrasasse em outra tarefa. Só que isso não gera peso. Isso não gera um peso de culpa, de responsabilidade, que eu me sinta mal em relação a isso. Porque no final das contas, eu sinto que eu fiz o que precisava ser feito. Eu lembro assim de um texto, claro que dadas as devidas proporções, tá? Não quero comparar isso aqui com esse ponto em específico. Mas é bem interessante que a primeira vez que Deus ele vai repreender alguém, porque uma coisa é a punição mediante ao pecado do que Adão já tinha feito. Então já vê ele a repreensão direto, porque você já errou. Agora, quando a primeira vez que Deus ele vem instruir alguém dentro de um erro, ele vai até Caim. Caim tá ali pensando em matar Abel. E tem um versículo que é bem interessante que está lá em Gênesis, que Deus ele fala assim para Caim. Fala assim, ó: se fizeres o bem, se fizeres o certo, não é certo que serás aceito. Entretanto, o pecado jaz à porta e cabe a ti dominá-lo. E, cara, quando eu olho para aquilo que eu fiz hoje, e sim, eu acabei atrasando uma tarefa, mas, tipo, é 100% justificável o meu atraso, mediante ao que eu fiz na outra ponta. Quando eu paro para fazer uma análise em relação a se eu fiz o que é certo, se eu fiz o que é bom, eu posso dizer que sim, eu fiz aquilo que eu deveria ter feito. E isso faz com que isso não gere peso para mim. Porque eu analisando, eu falo assim, cara, eu fiz o que eu tinha que fazer. Ah, mas atrasou. Sim, atrasou. Isso acontece. Não é sempre que a gente vai conseguir fazer tudo que está proposto. E tem horas que surgem emergências, surgem urgências que fazem com que nós não consigamos seguir aquilo que estava estabelecido anteriormente. E, cara, eu vou encerrar por aqui porque eu ainda tenho que editar esse vídeo para publicar. Porque por mais que eu tenha focado na programação, eu não posso deixar de publicar também. Mas é isso, meus queridos. Eu vejo que você vai se deparar com isso. Mais cedo ou mais tarde, independente do que você estiver fazendo, vai ter algum momento que você vai ter 2 tarefas, 2 pendências que elas elas vão conflitar. Vai ter um conflito ali de interesse em relação a um conflito de qual que você faz primeiro. Enfim, existem vários critérios que você pode considerar dentro disso. Mas o principal eu vejo é a questão assim de se assumir uma responsabilidade quanto àquilo que precisa fazer e não deixar de fazer por conveniência, ou seja lá o que for. Beleza, meus queridos? É isso que tem para hoje. Um grande abraço.